civilizações ameríndias eram aquelas que habitavam o que hoje é conhecido como América antes de sua colonização, ou seja, antes da vinda de Cristóvão Colombo. Por isso também são conhecidas como civilizações pré-colombianas. Esses povos viviam principalmente da caça, da pesca e da agricultura. Maias, incas e astecas são suas principais representantes. Conheça mais sobre as três civilizações a seguir. O maior império da América pré-colombiana ocupou um território que abrangia os atuais Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Embora tenha se destacado pela construção da cidade de Machu Picchu, a capital do Império Inca estava situada em Cusco. A sociedade inca pode ser dividida em 3 níveis básicos, sendo o primeiro deles ocupado pelo imperador, chamado de o Inca ou Filho do Sol, e divinizado pela sociedade da época. Logo após ele havia os nobres e sacerdotes, e no último piso, camponeses e escravos, que eram a maioria da população. Dessa forma, temos a configuração da pirâmide social do Império Inca, onde em primeiro estava o imperador, em segundo os nobres e sacerdotes, e em terceiro os camponeses, que eram a maioria da população. Logo abaixo vinham os escravos, que eram prisioneiros de guerra. A população organizava-se em aliús, comunidades formadas por várias famílias e lideradas pelo curaca. O sistema de produção era a servidão coletiva, que era o mesmo entre os maias, incas e astecas. Os camponeses pagavam impostos ao imperador, e o sistema econômico dominante era o escambo, embora muitas vezes eles também utilizassem coxinhas coloridas e sementes de cacau como moeda, uma vez que estas tinham um enorme valor para a civilização. Os incas eram uma civilização extremamente religiosa. Eram politeístas e tinham como os deuses principais a lua e o sol. O sol, Inti, era o deus masculino e o mais importante da religião inca. Segundo as crenças religiosas, o deus sol transmitia qualidades espirituais através da mastigação da folha de coca, o que se tornou um hábito da população inca. Os incas também sacrificavam animais e humanos para agradecer ou homenagear os deuses. Os sacrifícios eram feitos em cumes de montanhas ao nascer do sol e sacrificavam-se mulheres e crianças. Todas as oferendas deveriam estar saudáveis e íntegras, ou seja, sem arranhões ou marcas pelo corpo. Conflitos internos enfraqueceram o império e favoreceram uma conquista espanhola. Os espanhóis foram apoiados por povos dominados pelos incas, que queriam o fim de seu império. Assim se deu o declínio de uma das civilizações mais prósperas da América pré-colombiana. Os maias ocuparam território em parte do atual México, Guatemala, Belize e parte de Honduras. Se organizaram em cidades-estado, não apresentando capital, ao contrário dos incas, e nem poder centralizado. O camponês também pagava impostos ao Estado e era obrigado, se requisitado, a trabalhar gratuitamente em templos, por exemplo. Vale lembrar que a conjuntura social do Império Maia é semelhante à do Império Inca e à do Império Azteca, dividida entre imperador, nobres, camponeses e escravos. Na agricultura destaca-se o cultivo de milho, considerado sagrado na religião maia. Segundo as crenças religiosas, o milho teria dado origem ao ser humano, por isso era tão importante para aquela civilização. Os maias se destacaram na matemática, desenvolvendo cálculos e sistema numérico composto de pontos e traços, com destaque para a invenção das casas decimais e a descoberta do valor de zero. E na astronomia, onde através da observação do planeta e de cálculos, eles conseguiram determinar com precisão o período de translação da Terra e assim montar complexos calendários que datavam eventos religiosos e estabeleciam os 365 dias do ano. Os maias também possuíam uma escrita hieroglífica complexa, a única do Novo Mundo que representava totalmente o idioma falado. Os responsáveis pela escrita eram os escribas, que tinham grande prestígio social. Também eram religiosos,
criaram inúmeros templos de adoração a deuses, como por exemplo a famosa pirâmide de Kukulcan. Também sacrificavam pequenos animais, como perus e codornas, e humanos somente em datas excepcionais. Quando os espanhóis chegaram para colonizar o território maia, a civilização já estava em declínio. Não se sabe ao certo o que motivou a decadência do Império Maia, mas as principais hipóteses dos estudiosos são invasões de outros povos, uma vez que a civilização maia nunca constituiu um império unificado, o que facilitaria o enfraquecimento diante de uma invasão inimiga, e a falta de alimentos mediante a superpopulação. Os astecas dominaram o atual sul do México e possuíam por capital a cidade de Tenochtitlan, que deu origem à atual cidade do México. A civilização era essencialmente agrícola. Nesse contexto, destaca-se a técnica de ilhas artificiais, as chinamas, que combatiam a infertilidade do solo, mantendo a terra aglomerada e fértil por muito tempo. O comércio era largamente praticado e, ao contrário de outras civilizações que mantinham o escambo, os astecas já conheciam o ideal de moeda e utilizavam o cacau para realizar as suas transações financeiras. O Império Azteca não exercia controle total sobre as terras conquistadas, esperava apenas que os impostos fossem pagos. Uma diferença da política azteca para as das demais civilizações era que tratava-se de uma monarquia eletiva, ou seja, os imperadores eram escolhidos por membros da nobreza. O chocoalto, bebida cerimonial, deu origem ao chocolate e estava presente nos rituais religiosos dos astecas, que eram politeístas e tinham Quetzalcóatl como um dos deuses mais importantes. O declínio da civilização se deu, pois, quando Hernán Cortés chegou ao território, os astecas celebravam a volta de Quetzalcóatl. O imperador achou que Cortés fosse o deus e o povo passou a venerá-lo, favorecendo o domínio espanhol sobre a civilização asteca. O filme Apocalipto foi lançado em 2006 e trata da civilização maia. Jaguar Paul vivia uma vida tranquila até que o governo da civilização, que estava em declínio, decidiu que a chave para a prosperidade era construir mais templos e realizar mais sacrifícios humanos. Jaguar é capturado para ser sacrificado em prol da civilização, porém consegue escapar por acaso e agora tenta desenfreadamente voltar para casa. O filme de Mel Gibson, mesmo diretor de A Paixão de Cristo, retrata aspectos como a decoração do corpo e a religião maia, embora bem mais sangrenta e febril. Todos os personagens falam na língua nativa dos maias, Yucatec. Além disso, uma faceta célebre do povo maia era tratada no filme: a previsão de um eclipse solar. Os calendários maias eram tão complexos e a matemática era tão desenvolvida que eles conseguiam prever eclipses e calcular os solstícios e equinócios.